Então hoje a gente vai ler o versículo que está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É assim que sempre é lido para a gente. Mas o versículo buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso tem um significado completamente diferente. Vamos ler o texto a partir do versículo 19 e vamos ver o que realmente Jesus está falando com esse ensinamento aí. Pode começar lendo aí, versículo 19. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e o caruncho os corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Aqui já está começando, desculpa já interromper o primeiro versículo, aqui já está começando falando o oposto, para não juntar tesouro nessa terra. Quando é normalmente lido esse versículo, normalmente é usado para dizer sobre prosperidade. É o oposto. Quando é lido, é dito que se você buscar a Deus em primeiro lugar, todas as coisas, esse todas as coisas é tudo na sua vida, todas as áreas envolvendo principalmente riqueza, né? Porque é isso que as pessoas mais falam no dia de hoje. Sendo que Jesus, na verdade, no texto, está falando o oposto. Ele já começa falando, não juntais tesouro nessa terra, onde os ladrões roubam. Ele sempre fala da vida eterna. Ajunteis tesouro na próxima, onde os ladrões não roubam, nem minam, onde vai ser eterno. Aqui é passageiro, nunca deu importância às coisas daqui. É sempre o oposto. Ele fala de forma espiritual e o mundo, o sistema religioso, fala de forma física. De forma física, vão falar justamente para você se preocupar com os bens dessa terra. Quanto mais riqueza tiver, melhor. Você nasceu para ter o melhor nessa terra, nasceu para ser cabeça e não cauda, e várias terminologias que eles usam para dizer exatamente isso. Se Deus é o dono de tudo, você é filho do dono e merece tudo. É o oposto. Jesus, com toda a humildade dele, ensinava justamente para a gente poder se preocupar em fazer o bem para o próximo, para as pessoas, que é isso que agrada a Deus, não envolve nada financeiro, e se preocupar e não acumular tesouro nessa terra, não acumular riquezas. Mas vamos lá, é só porque eu tive que falar isso aqui, porque já começa nessa essência, não tem como fugir. Desde o começo ao final, não tem contradição. O problema é o que está sendo ensinado hoje há tanto tempo e as pessoas estão sendo enganadas por causa disso, porque elas também não leem. Por isso que a gente está voltando e lendo junto com vocês, aí, versículo por versículo, para vocês verem que, na verdade, está escrito de uma forma bem diferente. Pode continuar. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. Pronto, aí se você ficar focado em só ficar pensando em coisas para essa terra e para essa terra de forma física, e não se preocupar com as coisas espirituais, é aí que vai estar o seu coração, é aí que vai estar o seu empenho, a sua força de vontade, os seus pensamentos, e nesse sentido aí vai estar o vosso coração. Não é o que as pessoas mais fazem hoje. Ninguém está nem aí preocupado hoje em dia, mas a grande maioria das pessoas sobrevive o remanescente, né, como fala a Escritura. Ainda tem os que sabem qual é a essência da sã doutrina do Salvador, verdadeira, que não foi blasfemada por religião nenhuma, a que era para a gente estar seguindo hoje, aquilo que ele ensinou para nós, que hoje eles chamam de igreja primitiva, já é uma forma pejorativa de conotação negativa, ou seja, primitiva é que não evoluiu, né? Então errado tá Jesus lá atrás, certo está o sistema religioso hoje que evoluiu. Já começa errado aí. Mas sempre foi para poder se preocupar com as coisas espirituais, porque é aí que vai estar o seu coração. Mas aí vamos seguir, pode continuar, versículo 22. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? É como disse no 21 aí, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. No que você está preocupado com os seus olhos, com a sua atenção, aonde você tem dedicado a sua energia, aí vai estar também o seu coração, ou seja, você está mais preocupado com as coisas deste mundo ou com a próxima? Segundo Jesus, é para a próxima. A quem você está seguindo? A Jesus ou ao mundo? Porque ele diz para não acumular tesouro nessa terra. Preocupar com as coisas espirituais. Porque as daqui são passageiras, aqui ladrão roubam. E aí o mundo e a teologia da prosperidade, e todos quanto ensinam isso, vão dizer que você tem sim que preocupar, inclusive, com
a prosperidade que você tem ou não nesse mundo. Principalmente ainda relacionado ao sistema religioso, porque eles vão linkar isso a dizer que se você é filho de Deus, ele é dono de tudo, você tem que ser dono de tudo, você tem direito a tudo dessa terra, sendo que ele disse que as coisas deste mundo não são nossas, aqui é tudo passageiro, não é um mundo jaz maligno? Pois é, o que ele preparou para nós foi uma vida eterna na próxima. Aí ele disse, eu vou e vou preparar lugar. E ele já ressuscitou, já voltou, já preparou, então agora está só esperando o fim dos tempos aí para o julgamento. Enfim, pode seguir. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isso. Se eu não me engano, deixa eu dar uma conferida aqui. Na edição do vídeo eu coloco aí. Mamon, em alguns lugares, é utilizado para representar o amor ao dinheiro. Então, por isso que está dizendo aí. Qual versículo que você parou? No 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele está falando de acumular riquezas, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E aí depois ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. E a citação do Mamon é exatamente específico, dizendo sobre riquezas mesmo, ao dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, não é assim também que está escrito? Então é como se fosse uma divindade, onde você coloca a sua idolatria, o seu amor excessivo ao dinheiro é um tipo de idolatria, e não tem como você ter esse amor em excesso, essa ambição pelo dinheiro e ao mesmo tempo ter amor a Deus, porque são coisas opostas, justamente por conta disso que ele está falando. Esse amor em excesso ao dinheiro vai fazer você desprender daquilo que é importante, que é se preocupar em acumular riqueza onde? No céu, preocupar com as coisas espirituais, mas não, você está preocupado na ambição, o dinheiro e acumular tesouro nessa terra. Percebe que são coisas diferentes? Então por isso que ele está dizendo aqui, você não pode servir a dois senhores. Ou você amará um e desprezará o outro, ou o oposto, né? Não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Então, se você tem esse amor ao dinheiro, saiba que a sua idolatria está mais baseada no dinheiro do que se preocupar em ajudar o próximo e as pessoas e acumular esse tipo de riqueza não material no céu. De que forma? Ajudando os outros. No fim dos tempos, quando Deus for separar o lado da esquerda e o lado direita dele, ele não vai dizer, eu tive fome, você me deu de comer, e por outro lado vai dizer o oposto, eu tive fome, você não me deu de comer, nem de beber, nem para me vestir, eu tive nu, você não me cobriu, não foi me visitar quando eu estive preso. E eles vão perguntar, quando é que a gente não fez isso para o Senhor? Quando vocês negaram essas mesmas coisas para um dos meus pequeninos. Então toda vez que você tem condições de ajudar alguém e não ajuda, você já comete pecado. Está escrito isso também. Aquele que tem a oportunidade de ajudar e não ajuda já comete pecado. Ou seja, toda vez que você virar as costas para o seu próximo, você está virando para Deus. No fim dos tempos, ele vai lembrar isso tudo. Do mesmo jeito que você faz o bem também, ele vai lembrar no fim dos tempos e vai dizer o oposto para você. Eu tive fome e você me deu de comer. Então, na verdade, é o que você faz para o próximo que chega até Deus de forma boa ou ruim. Ou você entristece ele fazendo mal para o seu irmão, ou você agrada a ele. É isso que no final vai acumular riquezas no céu. Você não compra salvação com nada disso. É um arrependimento pessoal interno seu, mas o que você faz para o próximo é um tipo de agrado, uma bondade que você faz para as pessoas que agrada também a Deus, e com base nisso você está aumentando a sua riqueza, a sua recompensa que Ele vai te dar no céu. Mas enfim, pode seguir, versículo 25. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quando ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quando ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Pronto, essa é a parte principal do entendimento desse versículo que a gente está lendo agora. O buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? É que ele vai citar agora, comer, beber e vestir. Então tudo está baseado, esse texto, essa conversa toda entre Jesus e os discípulos, era para dizer isso, que se você buscar a Deus em primeiro lugar,
o básico ele não vai deixar faltar. Agora vai fazer tudo sentido. Então, ele já começa falando assim, lê mais uma vez esse versículo e pode seguir em diante para entender bem o que ele está falando. Não preocupe se vocês vão ter o básico para sobreviver. Comer, beber e vestir. Todo mundo precisa comer para sobreviver, precisa se vestir, aí precisa beber também, precisa de água. Então são as coisas básicas para a sobrevivência. Isso Deus não vai deixar faltar se você buscar Ele em primeiro lugar. Então é simples. Vamos seguir agora, porque o problema foi que usaram esse texto de forma equivocada, trocaram o significado dele. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas tem uma diferença muito grande. Essas vai ter que remeter ao que ele estava dizendo antes. Esse era o versículo 33. A gente está lendo agora o versículo 25, que ele vai começar a explicar um pouco antes que coisas são essas que Deus não vai deixar faltar. Então, quando você pega um versículo só e tenta fazer uma explicação em cima dele sem ler o texto ou o contexto para entender, muda o sentido todo. Esse é um dos exemplos clássicos disso aí. Por isso que a gente está lendo antes para conseguir entender. Então, pode continuar. Lê de novo 25, aí você continua que agora vai fazer sentido. Sim, vou ler. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quando ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quando ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Pronto, aí o 26 agora, ele vai começar a citar exemplos, como ele sempre fez, de coisas do dia a dia, porque facilitava muito o entendimento das pessoas. Então, para o povo daquela época, ele citava exemplos de lavoura, ele citava exemplo de chuva, do céu, dos pássaros, dos lírios do campo, que são as flores que tinham lá de exemplo para eles poderem, para fixar esse pensamento na mente deles. Então ele vai dizendo, vocês olhem para as aves, elas não guardam comida em lugar nenhum. E mesmo assim, todo dia, Deus faz com que o alimento surja para elas, para se alimentar e para sobreviver. Senão, 3 dias, todas as aves do mundo morriam se não tivesse esse alimento. E Deus providencia de uma forma ou de outra. Não é mais, vocês não são muito mais importantes do que elas? Então ele já começa dando uma lição de vida para a gente, como em outros momentos mesmo ele já falou, homens de pequena fé. Então, como vocês veem que Deus não deixa faltar comida para as aves, vocês acham que são menos importantes do que elas? Então, continua agora e vai dar exemplo das outras. Lembra, ó, comer, beber e vestir. Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Pronto, aí que a gente está falando da vestimenta. Primeiro ele falou dos passos com relação ao alimento. Elas não guardam comida, mesmo assim Deus alimenta elas todos os dias. Agora está falando dos lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a riqueza que ele tinha, ele não se vestiu tão bonito quanto as flores do campo. E se mesmo assim Deus veste essas flores do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais, ela murcha, é lançada ao fogo, exemplo, elas duram pouco tempo e já morrem. Quanto mais não vestirá vocês, homens fracos na fé. Então, de novo, falando, vocês têm pensamento pequeno, têm pouca fé. Porque se Deus faz por coisas insignificantes em comparado com nós, que somos a principal criação dele, a coroa da criação dele, quanto mais não vai fazer para a gente. Então, já citou o exemplo do alimento e da vestimenta. Agora, vamos seguir, próximo. Por isso, não andeis preocupados, dizendo, o que iremos comer? Ou o que iremos beber? Ou o que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Tá vendo? É os gentios que preocupam com essas coisas. Então aí você tem exemplo, a qual grupo você, nesse momento, está seguindo mais? A Jesus, que diz para você não se preocupar com as riquezas deste mundo, preocupar em fazer o bem para o próximo, para acumular riquezas no céu, onde vai ser eterno,
Ou a sua motivação, a sua energia está mais apegada ao dinheiro ou às riquezas dessa terra? Lê de novo o versículo 31 e agora vamos chegar no 33, que é a parte mais importante, e você vai entender agora qual que é a conclusão de tudo isso. Por isso, não andeis preocupados, dizendo: o que iremos comer? Ou o que iremos beber? Ou o que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Pronto. Do 19 até o 34, eles leem sempre só o 33, né? Mateus 6, 33. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. São essas coisas que ele acabou de dizer: comer, beber e vestir. E o que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Seria priorizar os valores e os princípios de Deus em todas as áreas da sua vida. Ler a sua palavra, entender qual que é a vontade dele para nós, ter comunhão com ele, ter vontade, ter desejo de estar com Deus. Embora ele está em todo lugar, mas ele quer que você tenha aquela sinceridade e aquele amor por ele, de ele sentir que você está querendo buscar por ele. Quantas vezes você ora ou conversa com Deus durante a semana ou no mês? Ele quer ter essa comunhão. No início mesmo do capítulo, foi no versículo 5, né? Capítulo 6, versículo 5. Leia aí o versículo 5. No mesmo capítulo ele já estava citando um exemplo desse. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Então, essa comunhão que ele quer que a gente tenha com ele. Então, buscar o reino de Deus seria ouvir as palavras dele, guardar-se das corrupções do mundo e fazer o bem para as pessoas. Como está em Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com o Pai é esta: ajudar os órfãos, as viúvas, o estrangeiro e os necessitados nas suas dificuldades e guardar-se das corrupções do mundo.